Oi, galerinha do primeiro ano. Hoje nós vamos ver um novo conteúdo sobre a origem da vida. Vejam, vamos entender sobre essas teorias, que foram elas que realmente chegaram a um consenso como surgiu os primeiros seres vivos na Terra, A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese, ou também conhecida como geração espontânea, foi uma teoria que foi aceita até meados do século XIX. Essa teoria tinha como sua principal ideia que qualquer ser vivo surgia a partir de um ser inanimado, ou seja, da matéria bruta. Essa teoria foi aceita pela Igreja Católica na época, e defendida por Aristóteles. Mas com o tempo depois essa teoria foi completamente derrubada. Vejam, alguns exemplos aqui. Para a teoria da abiogênese, vejam, ratos se reproduzem a partir de camisas sujas. Anfíbios surgidos a partir de lodo dos rios. Outros exemplos também, como se um cavalo surgisse a partir de uma rocha. Ou seja, é uma teoria realmente absurda, Mas, na época, como não tinha a descoberta do microscópio, não sabiam o que era divisão celular nem nada, então eles defendiam essa teoria conhecida como abiogênese. Biogênese, ou seja, a teoria que um ser vivo surge a partir de outro, ou seja, um ser vivo surge a partir de um ser pré-existente. Essa teoria teve um grande impacto na descoberta dos primeiros seres vivos, de como surgiram os primeiros seres vivos. Porém, quem realmente foi o pioneiro na teoria da biogênese foi Francisco Redi. Ele fez alguns experimentos, vamos ver agora esses experimentos, Ele colocou frascos com pedaços de carnes, Vamos ver o experimento de Redi. Veja, a experimentação, o que ele fez? Ele colocou vários pedaços de carnes, em recipientes diferentes. Ou seja, um ele chamou de grupo controle e outro de grupo experimental. Observe, no grupo controle, o que ele fez? Ele colocou um pedaço de carne aberto. No grupo experimental, ele colocou um pedaço de carne, porém coberto por gases. Isso foi por vários dias. O que ele concluiu? Que no grupo controle, após alguns dias, por estar aberto, as moscas pousavam na carne, deixavam suas larvas, e surgiam novas moscas. Já no grupo experimental, por estar fechado, moscas não chegavam até a carne e não aparecia nenhuma larva. Ou seja, foi Redi que foi o pioneiro na teoria da biogênese. Vejam, pessoal, mesmo com o experimento de Redi, mesmo assim ainda não foi aceito a teoria da biogênese. Com o descobrimento do microscópio, teve um grande embate entre dois pesquisadores, Nidham e Spallanzani. O que eles fizeram? Nidham, que defendia a biogênese, ele aqueceu alguns frascos com substâncias nutritivas e viu que após aquecer, mesmo assim havia ainda vida. Só que Spallanzani, que defendia a teoria da biogênese, aqueceu os mesmos frascos com substâncias nutritivas, usou a mesma experiência no caso, só que aqueceu por mais tempo. Então chegou à sua conclusão que não havia mais vida nos últimos frascos. Mas mesmo assim, Nidham não aceitou a teoria da biogênese. Veja se vocês entenderam, Os dois fizeram experiências parecidas, mas Nidham, por não ter aquecido os frascos por muito tempo, acreditou que ainda existia vida. Ele, como eu disse antes,
defendia a teoria da abiogênese, né? E Spallanzani, né, usou a mesma prática e chegou à conclusão que, ao aquecer os frascos por mais tempo, né, não existia mais vida. Mas, para que isso realmente chegasse, para que a teoria da biogênese realmente fosse aceita, já foi estudada por outro estudioso. Desculpa. Daí surgiu o experimento de Louis Pasteur, lá em 1862. Vejam, com o embate de Nietzsche e Spallanzani, né, foi como eu disse, surgiu o experimento de Louis Pasteur. Ele, junto com alguns outros estudiosos, né, ele pegou uma garrafa com gargalo em formato de cisne, né, com caldo nutritivo, e comprovou que não havia mais vida. Só poderia haver caso, né, esse gargalo fosse quebrado, né, aí voltaria sim a ter seres vivos. Ou seja, a partir daí, da teoria de Pasteur, que surgiu a comprovação da teoria da biogênese. Né? Ou seja, do experimento de Pasteur que foi surgido realmente a comprovação da teoria da biogênese. Bom, gente, e aí? Realmente, como surgiu os primeiros seres vivos? Teve uma outra teoria, né, chamada também de teoria de cosmozoica ou panspermia, que a vida teria surgido através de esporo vindo do espaço presente nos meteoritos. Né? Vejam, em 1936, Oparin formulou uma hipótese, né, como teriam surgido os primeiros seres vivos. Ele acreditava que na atmosfera antiga, né, na atmosfera primitiva, existiam moléculas de água, moléculas de amônia, gás hidrogênio e gás metano. Né? Com muitas descargas elétricas em altas temperaturas, essas moléculas iam se transformando em moléculas mais complexas, né? E surgindo os primeiros aminoácidos, proteínas, né? Até formar os conhecidos coacevados, que se arrastaram pela água da chuva, acumulando-se nos mares primitivos. Assim, Oparin entendeu que, a partir dos coacevados, tinham surgido os primeiros seres vivos. Já o experimento de Fox e Miller deu muita ênfase à teoria de Oparin. Gente, eu terminei passando um slide aqui, mas vejam, como eu disse antes, né, a partir do experimento de Fox e Miller, deu muito respaldo à teoria de Oparin. Né? Eles pegaram os componentes que antes tinha sido dito antes, né, colocaram em uma câmara e deram várias descargas elétricas e chegaram à conclusão realmente da formação dos primeiros aminoácidos. Bom, até hoje, na verdade, não se sabe como surgiu a vida, né? Uma das hipóteses é a hipótese heterotrófica, né? Que os primeiros seres vivos seriam unicelular, procarionte, anaeróbico, heterotrófico fermentador. Ou seja, né, o primeiro ser vivo, como eu disse, seria unicelular, procarionte, né? Anaeróbico, heterotrófico fermentador. Unicelular, por conter só uma célula, procarionte, como eu disse em aulas passadas, por não ter aquela membrana que protege o núcleo, né, a cariomembrana ou carioteca, e anaeróbico, por não precisar de oxigênio para fazer seu metabolismo. Heterotrófico, um ser que precisa de outro ser para se alimentar, ou seja, essa é a hipótese uma das hipóteses que defende os primeiros seres vivos. Bom, pessoal, de acordo com outros cientistas, né, os primeiros seres vivos deveriam ter sido seres
seres autrotróficos, né, quimiosintetizantes, produzindo um alimento, né, da energia química oriunda da oxidação das rochas, né? Ou seja, são teorias. Espero que vocês tenham, né, e bons estudos.